Sejam muito bem-vindos, queridos alunos, para mais uma aula. Vamos continuar a nossa exposição bíblica e hoje nós entraremos no livro de Ruth, livro de Ruth. E uma curiosidade, na Bíblia inteira só tem 2 livros com nome de mulheres, ou que recebe nome de mulheres. O livro de Ruth e o livro de Esther, que ainda passaremos por ele. E hoje nós vamos entrar na história ilustre desta mulher aqui, que muitos não sabem, mas é uma moabita. Não era judia, não era hebreia, né? Que é um dos nomes também dados para quem é povo de Israel, né? Hebreia para mulher e hebreu para homem, né? Ela é uma moabita. E aí? Como que se deu a história dessa mulher? Como que ela surgiu? Então eu te convido na aula de hoje para entrarmos dentro da história de Ruth. É muito importante que você entenda que a história de Ruth, ela se passa provavelmente na época do juiz chamado Jair, lá para o capítulo 10 do livro de Juízes. A história dela passa-se possivelmente, tá? Possivelmente. Mas muitos entendem que é nesse período aqui, na época em que Jair, ele era o juiz de Israel. Então, eles ainda não estavam no período ainda dos reis. Vai acontecer a chegada do período aí dos reis. Então, se passa possivelmente neste período. E como que se dá essa história? Essa história se dá por conta de um homem chamado Elimeleque. Ele era de Belém, lá de Judá. Elimeleque era casado com Noemi e ele tinha 2 filhos, pessoal. Olha aqui, ó. Elimeleque e Noemi tinha 2 filhos, Malom e Quilion. O que acontece? Neste período da época de Jair, houve grande fome em Israel, ou lá nas partes de Judá. E o que eles fizeram? Ele pegou toda a família dele, Elimeleque, e foi para Moabe. E é curioso que, hora e outra, os moabitas estavam em guerra com o povo de Israel. Mas eles foram para lá porque estava tendo fome na terra de Judá e nas regiões ali chamada Belém. E por incrível que pareça, a palavra Belém significa casa do pão, pessoal. Casa do pão. Um dos significados da palavra Belém, ou o significado mais claro da palavra Belém, significa casa do pão. Então, na casa do pão, Belém estava sem pão, teve fome, eles pegaram e foram para as terras de Moabe. E chegaram nas terras de Moabe, os 2 filhos de Elimeleque com Noemi, eles se casaram. Um se casou com uma moabita chamada Orfa e outro se casou com Ruth. Se casou com Ruth. E aí, pessoal, a história passa-se o tempo e com este tempo Elimeleque ele morre lá na cidade de Moabe, lá nos termos de Moabe. E eles ficaram lá, os 2 filhos de Elimeleque com Noemi e agora as 2 noras, cerca de 10 anos, galera. 10 anos eles permaneceram lá nas terras de Moabe. E cumprindo esses 10 anos, tanto Quilion como Malom também morre. Então Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. E agora só restou para ela as 2 noras. E neste contexto, Noemi recebe a notícia que lá na terra do pão, Belém, voltou a ter pão. Ela ficou sabendo que Deus abençoou e voltou a ter mantimento na terra em que eles saíram fugidos, né, em busca de uma melhora. E aqui é muito interessante e curioso para se pensar. Às vezes nós queremos fugir de alguns problemas e situações, né? Aqui foi literalmente, mudaram de país, de cidade. E às vezes nós achamos que lá vai ser melhor, vamos ter recursos melhores, vai ser muito melhor ou mais abençoado. Mas talvez lá pode ser pior. Às vezes não é melhor você ficar onde você está e orar para que Deus mude aquela situação? Porque nada leva a entender aqui que Deus mandou eles ir para lá. A entender que eles tomou a decisão e foi. Isso é muito importante. Mas Deus voltou a visitar a terra e prosperou a terra. Talvez se eles ficassem teria sido melhor. Mas enfim, muitos vão falar que Deus tinha um propósito em buscar essa moabita chamada Ruth. É só aqui uma ideia, tá bom? Dentro da exposição. Vamos lá. Então, elas decidem, né? Porque os 2 filhos morreram, o marido morreu, decidem voltar para Belém. E aqui Noemi quer falar o seguinte para elas. Vocês não têm mais nada comigo. Eu não tenho mais filho para vocês, já sou velho. Então volta para casa dos seus pais e vão viver as suas vidas. Ela liberou elas porque não tinha neto, não dá a entender que não tinha filho com os filhos dela, então não tinha por que mais estar junto. Não tinha mais por que estar junto. Órfã decide voltar para casa dos seus pais, mas Ruth fala o seguinte para Noemi, que voltar que nada. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu vou contigo.
Ruth abandona a sua cidade, seu país, sua terra natal, Moabe, e vai para a terra de Israel, para as regiões de Belém. E é legal quando ele chega na cidade, pessoal. Quando ele chega na cidade, Noemi, ela vai ser recebida, né? Vai ser recebida pelo pessoal, pessoas que conheciam ela. E o que vai acontecer? As pessoas vão vir até ela, vão falar lá, é Noemi e tal. E aí quando ela chega e vai conversar com essas pessoas, ela fala assim, não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque eu estou amargurada, fui afligida. Então ela tá tão angustiada porque perdeu o marido e os 2 filhos, que ela nem quer mais ser chamada pelo nome dela, quer que chame ela de Mara, que é a ideia de amargurada, porque o Eterno tem afligido a ela. Então a história começa a descorrer, pessoal, e é aqui que nós vamos entender o porquê que tem essa história tão pequena de apenas 4 capítulos, que é a história de Ruth, a Moabita. Por quê? Elimeleque, né? Elimeleque aí, o marido de Noemi, o que vai acontecer? Ele tem um parente poderoso, um parente que tem posses, um parente que é rico, chamado Boaz, pessoal. Guarda esse nome, ó. Chamado Boaz. E o que vai acontecer? Boaz, ele tem campo de colheita. E agora Noemi é viúva e Ruth também é viúva. E as mulheres não tinham o costume naquela época de trabalhar, ser assalariada, né? Isso era tipo meio um papel só apenas do homem, né? Uma e outra trabalhava, né? Mas era um papel de provedor do homem. Na verdade, o papel do homem é ser provedor, né? Do lar. E o que acontece? Ruth pede para Noemi para ir no campo do parente dela, né? Não sabemos aí se era cunhado ou se era tio do marido dela, enfim, não fica claro no texto. Ela pede para ir fazer algo que a lei permitia, a lei dos judeus, a lei mosaica, descrita por Moisés, permitia. Que o nome era rabiscar, né? Rabiscar, buscar rabisco no campo. E o que era rabiscar ou buscar rabisco no campo? Este mandamento está lá em Levíticos 23, verso 22. No dia da colheita do campo, do trigo, ou da colheita especialmente do milho, né? Era mais do milho, né? Tudo que caísse do cesto, lembrando que o povo ia colhendo com cesto, nesses dias as mulheres às vezes trabalhavam, mas também era filho de homem, ia colhendo no cesto, os milhos que caíssem do cesto no chão, você não pegava, você deixava como uma esmola para os pobres, para os famintos e para as viúvas e os órfãos. Então Ruth pede para Noemi para fazer isso, e ela vai colher no campo de Boaz, o parente de Noemi, o parente de Elimeleque, né? O parente do sogro dela, vai colher. E tudo leva a entender que Ruth era muito formosa, era muito bela, porque chama a atenção de Boaz, e Boaz conversa com ela. Noemi, já treinada, né? Muito esperta, fala o seguinte, ele aconselha a moça a ter mais contato com Boaz. E o drama da história é o seguinte, isso aqui nós já estamos no capítulo 2, tá? No capítulo 1 aqui, eles vão lá para os termos de Moabe, né? Morre, acontece tudo isso, no capítulo 1 eles voltam, no capítulo de número 2, ela vai para o campo de Boaz, que é parente do seu sogro, vai colher rabisco, né? Debaixo da lei de Levítico 23, 22, e o que acontece? No capítulo de número 3 vai ter um aconselhamento, né, de Noemi, depois que Ruth conversa com ela, fala que Boaz conversou com ela. E o aconselhamento é o seguinte, é um aconselhamento meio estranho para os nossos dias, talvez devia estar atrelado à época, à cultura da época, com certeza. Ela fala o seguinte, ó, vai para lá, para onde que Boaz está, onde que ele morava ali, né, como uma serviçal, e quando ele comer e beber e for se deitar, você deita no pé da cama dele. E aqui é muito curioso no capítulo 3, por quê, pessoal? Porque Boaz, ele come e bebe, e diz o texto que ele se alegrou com a bebida. E aqui entra aquele grande impasse. A bebida que eles bebiam era alcoólica. Era alcoólica, galera. Tanto vinho, naquela época já tinha cerveja. Antes disso, os faraós do Egito já tomavam cerveja alcoólica, pessoal. Lá atrás, lá no Gênesis, Noé saiu, plantou uma vinha, bebeu do seu vinho e ficou bêbado. Então eles tinham o costume cultural de beber, sim, bebida alcoólica. E é curioso que o texto bíblico não condena a bebida alcoólica ou o consumo de bebida. Isso daqui nós temos que ser coerente, tem que ser cabeça para entender isso. A Bíblia condena o vício e a embriaguez.
É claro que nós sempre vamos pregar e aconselhar praticamente a lei seca, porque ninguém sabe o limite, né? Ou o problema que você pode ter com algo. Mas se nós falarmos que a Bíblia proíbe, não bebereis, é pecado, é mentira, a Bíblia não ensina isso. Tanto que aqui Boaz, ele bebe, né? Com certeza pela cultura judaica, ele está em Belém, né? Ele bebeu vinho e se alegrou. Esse se alegrou no coração seria mais ou menos aquilo que as pessoas falam assim, nossa, lá tá alegrinho, já bebeu um pouquinho, mas tá alegrinho. Então, muitos entendem que dentro desse estágio a pessoa ainda não pecou. A pessoa só pecaria quando ela perde o controle, quando ela já não tá mais no estado lúcido, que aí já alterou totalmente o caráter da pessoa, então aí ela pecou, ela se embriagou, ok? Então aqui nesse contexto ela deita no pé de Boaz e à meia-noite mais ou menos ali Boaz desperta, então quer dizer que ele tinha bebido um pouquinho mesmo, né? O texto diz que ele estava alegre. E quando ele vê ela ali, ele toma um susto, ele pergunta, quem é você, minha filha? Quem é você, menino? Talvez ele era um pouco mais velho que ela. E ela relata, fala quem é, e neste dia ele promete casamento a ela. Ele promete se casar com ela. Passa-se o período, passa-se o contexto, o casamento já está meio que marcado. No capítulo de número 4, então, do livro de Ruth, Boaz casa com Ruth e Ruth vai dar à luz, pessoal. E aqui, todo o livro de Ruth é para aprontar na direção deste homem. Ela vai dar à luz a um homem chamado aqui, ó. Aqui, ó. Obed. E quem que é este Obed, pessoal? Este Obed, ele é, ó, avô de... Ele é avô de Davi, pessoal. Ele é pai de Jessé, que é pai de Davi. Então o livro de Ruth é para mostrar que Ruth, ela é descendente, né? Ela vem aí da descendência, né? Ou ela seria bisavó de Davi, né? Junto com Boaz. E o curioso é que aqui na descendência de Boaz aparece Pérez, lá atrás do livro de Gênesis, que nós falamos lá que parou na história de José, simplesmente para falar de um Pérez. Ele aparece aqui na descendência de Boaz. Boaz é descendente de Pérez, lá de trás, lá do livro de Gênesis. Então, Obed e Ruth são bisavôs de Davi, porque Obed é pai de Jessé e Jessé é pai de Davi. Então, a história da moabita chamada Ruth é para retratar a descendência do rei Davi, mostrando que realmente ele é descendente de Abraão e tem toda uma genealogia, ele vem da tribo de Judá. Essa é a história do livro de Ruth, a moabita, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas na descendência de Jesus, porque Jesus é descendente de Davi. Vai ter aí uma meretriz chamada Raabe, vai ter uma moabita estrangeira, vai ter um monte de gente aí que tem uma história meio complicada e vai estar tudo dentro da genealogia aí, que vai ser a genealogia do Messias, ou de José e Maria, que são aí os pais de Jesus Cristo, ok? Galera, eu espero que você tenha gostado da nossa aula sobre Ruth e tenha aprendido muitas coisas. É um livro pouco pregado, pouco ensinado, mas essa é a história aí de Ruth, a bisavó de Davi. E eu te aguardo para a próxima aula com a graça de Cristo Jesus.